Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quinta-feira de Pantanal, o Tenório criará uma tática bizarra para dar cabo do rival José Leôncio. O grileiro fará com que o Alcides vire um exemplo de homem que encontrou Jesus, a ponto de confundir o vizinho. Será o próprio Tenório, porém, que perceberá como o maior enganado da história. Ele descobrirá que o peão mantinha um caso com a Maria Bruaca. A ideia de transformar o funcionário em santo será sugerida pelo próprio latifundiário. O pai da Guta pretende que o José Leôncio restaure a confiança na família vizinha, totalmente minada após a discussão entre o Alcides e o Jove. De início, os Leôncio não levarão a ameaça a sério. Diante da teimosia do capataz, porém, o pai obrigará o caçula a andar armado. Nenhum peão convidado ou familiar andará por aquelas terras alagadas sem a devida atenção. Será essa preocupação excessiva dos vizinhos que tirará o sono do Tenório. Por isso, ele exigirá que o amante da Maria Bruaca assuma uma nova postura. Só assim para os rivais largarem as armas e voltarem ao descuido de antes. Momento perfeito para que ele dê o bote. Daqui para frente o peão Alcides não anda mais armado, não enche mais a cara de cachaça, nem sai caçando confusão. Quero ser com cara de santo, de quem encontrou Jesus. Quero ser Alcides, paz e amor. Ordenará o Tenório em cenas que irão ao ar nessa quinta-feira, dia 21. A essa altura, o Crápula já terá desarmado o capataz, apesar dos constantes protestos dele. O fortão ouvirá tudo calado. Subserviente, ele apenas acatará as ordens do patrão e começará a se comportar de acordo. Enquanto isso, o Tenório vai rir à toa. Ele terá certeza de que tem o peão em suas mãos. Isso até que ele acabe ouvindo uma conversa do empregado com a Zefa. O Tenório vai ficar chocado ao descobrir que a Maria Bruaca lhe botou muitos pares de chifre. Isso porque o corno ouvirá uma conversa entre o Alcides e a Zefa sobre as traições da dona de casa. Mesmo desorientado, o fazendeiro que terá ouvido a mulher lhe chamar pelo nome de outro irá surpreender ao se segurar, mas prometerá se vingar da Bruaca e do seu amante. Ainda tem muita coisa por vir, como a Maria Bruaca sendo humilhada pelo Tenório e enxotada de casa, além do Jove tomando uma atitude surpreendente contra o Alcides. Se você quiser saber de todos esses detalhes, então continue assistindo o vídeo. E aqui, me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, caso você queira receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica nesse botão de gostei aqui embaixo no joinha e também em inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Tibério deveria largar a muda? Ou o Tibério tem que ter paciência com ela? E também comenta aqui embaixo se você acha que a Zefa merece ser feliz ao lado do Tadeu, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre Pantanal. A muda pagará caro pela chantagem que fez com o Tibério. A moça acabou desistindo de mandar o administrador eliminar o Tenório, mas já havia plantado uma série de dúvidas no coração dele. Decepcionado, o boiadeiro desistirá de vez da união. Se não der jeito, eu junto minhas traias de arreio e pico a mula, bradará ele. O pedido absurdo da Ruth já havia estremecido o peão a ponto dele recorrer a uma capela no meio da madrugada para buscar ajuda divina. Quando caiu em si, ele detonou a vingança da noiva.
Não é jagunço e não desceria tão baixo para conquistá-la. Ela reconheceu o erro, pediu perdão, engoliu a vida do Tenório em seco e voltou aos preparativos do casamento. Até então, parecia que a história era uma página virada, mas o Tibério se mostrará atormentado pelo pedido. Em um momento de raiva, ele decidirá desfazer todos os planos para o casório. Eu acho bom de nós dois esquecer essa história de casamento, dirá ele, sem meandros, durante uma conversa com a jovem. Ara, que conversa é essa? Perguntará ela em choque. O boiadeiro, então, detalhará os próximos passos de seu plano. Vou pedir licença para o seu Zé Leôncio para ir até Campo Grande e ver como faz para desfazer a nossa união. Completará ele. E nós vamos viver aqui desse jeito, um sem olhar para a cara do outro? Questionará a amiga da Juma. Você não se preocupe, se não der jeito, eu junto minhas traias de arreio e pico a mula, mas eu não sou homem para viver com quem não me queira, reclamará o violeiro. A muda até argumentará que gosta muito do noivo, mas levará uma invertida como resposta, já que os dois finalmente se tornaram marido e mulher, apesar de não consumarem. Se gostasse, não brincava com os meus sentimentos, cravará o peão. A paranaense ficará sem chão. Com ou sem o Tibério, ela ainda não conseguiu superar a perda do pai. O Gil eliminou o homem a sangue frio, mas a moça culpa o Tenório pela tragédia. Foi o grileiro que negociou as terras da família do Sarandi como se fossem suas, o que instigou a vingança do pai da Juma. O poceiro pensava que o pai da Ruth havia o enganado e, abalado pelo falecimento do Chico, tratou de seguir o dono das terras e disparar contra ele. Mas o homem era outra vítima da história. Ele sequer sabia que o Tenório vendeu seus terrenos para um monte de gente. Já o José Leôncio vai bater de frente com outro princípio do Jove. O rapaz, que estará sob risco eminente de partir dessa para melhor pelas mãos do Alcides, será quase forçado a andar com uma pistola, mesmo sem ter porte. Ele se recusará a seguir a ordem do pai e bradará que isso é crime. É um instrumento de covardia, de opressão. Não, isso não é para mim, eu não gosto, sou contra. Disparará o rapaz a respeito do armamento. A preocupação do Todo-Poderoso do bioma será válida. Se depender do amante da Maria Bruaca, o urbanoide já estaria abaixo de 7 palmos da terra. O Alcides ficará furioso depois de ser humilhado publicamente pelo caçula dos Leôncio. Metido a machão, o Alcides não conseguirá engolir o desaforo de ter sido derrotado pelo Jove na frente de todos os convidados do casamento. Ele gritará aos 4 ventos que pretende acabar com o vizinho. Ele fará a ameaça na cara do Tadeu, que, apesar de duvidar, levará o recado diretamente ao pai. Diferente do filho do meio, porém, o José Leôncio acreditará na intimidação de cara. Por isso, recorrerá ao único meio que ele conhece para proteger o filho: oferecê-lo uma arma. Desgraça nenhuma vai acontecer, mas nós também não vamos dar chance para o azar, afirmará o pecuarista em cenas que irão ao ar nessa quinta-feira, dia 21. O clima será tenso. A Mariana, que já terá sugerido levar o neto de volta ao Rio de Janeiro, ficará embasbacada ao ver o revólver. Até a Filó tremerá na base. A Irma tentará apelar ao fato de que nenhum outro peão anda armado, mas levará uma invertida do Tadeu. Nenhum de nós andamos jurado de morte, constatará o peão. Mas ninguém ficará mais furioso com a proposta do que o próprio Jove.
Ele fará um discurso contra o armamento, com direito a estatísticas e até uma certa repressão à Juma, que já tentou ensinar o marido a atirar com sua espingarda. Eu sou completamente contra o uso de armas, retrucará o caçula. Eu também sou. Eu não tô falando para você usar, mas se for o caso de precisão, é melhor você saber como usar e tá com ela sempre por perto, reclamará o patriarca. Esse tipo de argumento sem sentido que faz os índices de crimes e violência aumentarem dia após dia, argumentará o marido da Juma. Mas o pecuarista não desistirá de convencê-lo tão fácil. Você não vai usar isso para machucar ninguém, vai usar para legítima defesa, completará o homem. O jovem então usará todo o seu conhecimento no tema para defender seu ponto de vista. Com todo respeito, pai, mas as estatísticas provam o contrário. Quanto mais armas circulam por aí, maiores os casos de crimes violentos. Isso sem contar acidentes, aumento de pessoas que fazem besteiras consigo. E o Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis em apenas 3 anos, afirmará ele. De algum jeito, o velho joventino surgirá entre os argumentos inflamados na conversa entre pai e filho. Enquanto o mais velho clamará pela memória do pai para defender o porte de armas, o filho usará suas convivências com o velho do Rio para recusá-la. Eu não acredito que o meu avô pudesse fazer qualquer apologia ao uso de armas, resmungará o jovem. Como sempre, a mera citação da entidade pantaneira fará o ricaço perder a cabeça. Ele praticamente escorraçará o filho ao reafirmar que o rapaz nunca conheceu o avô. O jovem, mais uma vez, dirá que não só o conheceu, como conviveu com o velho do Rio e até tirou uma foto dele. Enquanto José Leôncio ficará furioso com o discurso do filho, a Juma não entenderá nada. A mocinha ficará extremamente confusa com tanto auê por causa de um simples revólver. Para o jovem, porém, é mais do que isso. Não é só um revólver, é uma arma de fogo, um instrumento de violência, de opressão. Não, isso não é para mim, eu não gosto, sou contra, clamará o jovem mais uma vez. Mas a Juma terá muito medo que o rapaz acabe eliminado, da mesma forma que a Maria Marruá e o Gil, que levaram tiros certeiros. Ela até se oferecerá para detonar o Alcides, mas receberá outra palestrinha como resposta. Muita gente parte dessa para melhor de arma na mão, por não saber usar, ou faz besteira por não ter cabeça para lidar com um poder desse em uma situação extrema, explicará o jovem. Já o Tenório fará uma confissão. O grileiro conversará com o Alcides e falará sobre uma ordem antiga que deu ao pai dele e que culminou em um banho de sangue, no qual o irmão da Juma partiu dessa para melhor. Passar fogo, disparará o vilão sobre o episódio retratado na primeira fase da novela e que acabou desencadeando outros crimes na história. Em cenas que irão ao ar nessa quinta-feira, dia 21, o Alcides estará querendo sua arma de volta, depois de ter atacado o Jove no casamento dele. Eu acho que você está querendo me provar que é mais valente do que o seu pai, declarará o marido da Maria Bruaca. Nem mais nem menos valente que ele, seu Tenório. Mas nós dois somos da mesma raça, afirmará o capataz. Da boca para fora, até que parece, desprezará o pai da Guta. Se o senhor quiser, posso provar do que sou capaz, concluirá o boiadeiro, querendo se vingar a qualquer custo. Ele estará fulo da vida, porque terá passado vergonha e apanhado do jovem. Eu até acredito que você seja capaz, mas não quero que seja assim. Tem certas coisas na vida da gente que a gente tem que fazer com muito cuidado.
Não pode ser assim no rompante. Tem que ser de caso pensado. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Observará o Tenório. O grileiro continuará dizendo que o funcionário deverá esperar a hora certa para agir, que ele mesmo mandará eliminar o filho do vizinho, assim como fazia na época em que o pai do Alcides era seu jagunço lá no Paraná. Se o senhor tivesse falado a hora certa, então, ele não tinha partido dessa para melhor? Indagará o amante da bruaca curioso. Era para passar fogo em quem viesse na frente. Ele teve coração mole, deu no que deu. Disparará o mau caráter. Ele lembrará da ordem que deu no passado, quando Chico foi eliminado. Foi por causa dessa ordem que o pai da Juma acabou com o da Muda, que por sua vez vingou-se dando cabo da Maria Marruá. O pai do peão era o jagunço que estava envolvido no banho de sangue no Sarandi. Até os dias de hoje, a Juma e a Muda desejam se vingar do Tenório devido aos crimes bárbaros que rolaram no passado em uma briga por terras. Logo em seguida, o Tenório perceberá que tem algo estranho em Pantanal. Chifres gigantescos terão começado a despontar de sua testa. A desconfiança de traição se confirmará. Ele se atentará a Maria Bruaca e descobrirá do caso da mulher com Alcides. O Alcides e a Zefa estarão conversando na cozinha da casa, quando eles comentarão sobre o caso entre ele e a patroa. Eu não tive culpa de nada, Zefa. Eu não quis. Ela me atentou o tempo inteiro. E depois, não fui eu. Foi o Levi também. Ela me atentava, eu bancava o besta. Não queria, tinha medo. Mas quando ela tentou o Levi, o desgramado não contou até 2. E aí ela gostou da coisa. Gostou tanto que até chorou a morte dele. A Zefa se solidarizará com o patrão. Coitado do seu Tenório. Coitado nada, ele tá colhendo o que ele mesmo plantou, responderá o peão. A câmera então revelará que o Tenório estará pasmo do outro lado, ouvindo tudo, quase morrendo de dor. O fazendeiro irá para uma sala da fazenda e no silêncio de sua solidão, o Tenório estará tomando o trago mais amargo de toda a sua vida. Num ato incontido, atirará o copo para longe. Mardita, por isso que ela não me servia mais, por isso não soltava mais os cabelos quando ia se deitar comigo. Já vinha satisfeita aquela bruaca sem vergonha. E o trouxa aqui, achando que estava descuidando dela. Ah, mas que fia da... Ele vai arremessar a garrafa, mas se conterá. Não, eu não posso perder a cabeça em pensar que ela ficava fazendo aquela cena de ciúme quando estava me enchendo a cabeça de chifre, e o outro se fazendo de sonso, me pedindo as terrinhas dele, enquanto se fartava para cima da minha própria mulher. Mas eu vou dar as terrinhas dele. Ara se eu não vou. Como se disse a Zefa, 7 parmos para baixo do chão. E vou enterrar o mardito capado, que é para ele não dormir mais com a mulher de ninguém, nem no outro mundo. O Tenório dirá para si mesmo que é preciso se controlar e não fazer escândalo. Ele tomará outra talagada direto da garrafa. A coisa tem que ser feita com jeito, que nem foi com o Levi. É assim que vai ser. Mas antes eu vou castigar muito dela. Ara se não vou. Na opinião do Tenório, partir dessa para melhor para o Alcides é pouco. Justamente nesse momento, a Maria entrará por ali e reparará na bagunça. Ele dirá que pegou no sono e o copo escorregou de sua mão. Ela, em toda a sua subserviência,
ficará de joelhos a recolher os cacos. O Tenório, então, começará com sua vingança. É que eu tava aqui matutando as ideias na minha cabeça. Agora que o Marcelo se assentou por aqui e mostrou que tá sabendo o que faz, tava pensando que era hora de trazer a Zuleika e meus outros 2 meninos pra cá. O Crápula, então, usará a Zuleika em sua vingança. Ele arrastará a paulistana ao Mato Grosso do Sul. Em cenas que irão ao ar nessa quinta-feira, o grileiro ouvirá o funcionário se gabando do caso com a patroa. Ainda assim, o bigodudo não tomará nenhuma medida impensada. Os chifres trarão estratégias inteligentes. Ele decidirá brincar com os sentimentos da mãe da Guta e de seu amante, ao deixá-los constantemente em estado de alerta. A Bruaca, afinal, quase cairá dura sempre que considera a descoberta do marido. O Alcides também sentirá a desgraça chegar perto. O peão até comentará com a mulher, que desconfia que o corno sabe sobre eles. As constantes picuinhas armadas pelo Tenório deixarão tudo ainda mais suspeito. O latifundiário não perderá uma oportunidade de incomodar a interiorana, ao afirmar constantemente que deseja levar a família paulistana ao Pantanal. Mas a Maria não deixará aquela ameaça passar em branco. Ela será contundente ao ressaltar que não aceitará aquelas visitas indesejadas. O trambiqueiro, porém, dirá que quem manda na casa é ele. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta sua opinião e também me fala. Você gostou de saber que o Tenório vai descobrir as traições da Bruaca? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!